Eu sei, tem gente na UES que me odeia, mas, cara, a gente precisa tomar cuidado com a elaboração das questões. Essa prova de 2024, primeira fase, ela é basicamente matemática, é como organizar a matemática da física. E a física é muito mais do que a matemática é uma linguagem da física. Não sei o que você está fazendo aqui nesse canal, né? Se você fez essa prova, mas eu te aconselho a pedir a anulação disso daqui, porque é uma falta de cuidado e eu vou te explicar o porquê. Tem interesse nesse tipo de conteúdo? Se inscreve aqui, curte e vamos ver no que dá. O enunciado da questão 41 diz que em um laboratório de óptica sobre um trilho óptico encontram-se uma lente convergente e à sua direita um espelho côncavo, alinhados e separados por uma distância x. Um objeto linear é colocado sobre o trilho à esquerda da lente, levando-a a produzir uma imagem real e do mesmo tamanho que o objeto. A imagem produzida pela lente funciona como objeto para o espelho côncavo, que produz uma imagem do mesmo tamanho que o objeto, porém invertida em relação à imagem produzida pela lente. Quem é que precisa saber desse tipo de coisa? Um estudante de, sei lá, economia doméstica, biblioteconomia, de pedagogia? Será que alguém lá da medicina veterinária precisa ter esse tipo de conhecimento? Talvez um aluno da medicina. Poxa vida, da administração, talvez. Você está vendo o quão complexo é esse problema para alguém que não vai especificamente para a área de exatas? E agora vem a parte que me faz solicitar a você que entre com o pedido de anulação, sendo Fzão e Fzinho os focos da lente convergente e do espelho côncavo. Veja, Fzão e Fzinho são o quê? Os focos. Você sabe o que é um foco? Pois eu vou te explicar. Como referência, vou pegar esse livro aqui, Curso de Física Básica do Moisés Nussensweig. E ele diz aqui o seguinte pra gente, olha. Se fizermos P tendendo ao infinito, obtemos a imagem de um ponto-objeto infinitamente distante. Então, a imagem de um ponto-objeto é um ponto-imagem. Bem, este ponto-imagem é o foco F. Veja que aqui no desenho, na representação, na figura, você tem um ponto. Então, foco é ponto. Agora, mais um livro famoso. Bom, Halliday Resnick Crane, Física 4. Diz aqui o seguinte, você tem a equação aqui dos pontos conjugados de Gauss e ele chama aqui de distância focal Fzinho do espelho, metade do valor do raio. Até aí, tá tudo bem. Agora, olha o que ele chama de foco. Ó. Na prática, pode-se obter luz paralela usando-se outro espelho ou uma lente. A luz paralela converge para um ponto F, chamado foco. Então, quando eu falo foco, eu falo ponto. Se eu quiser falar de distância focal, eu tenho que falar distância focal. E não é o que tinha na questão. Agora vamos para um livro de ensino médio, física clássica. Observe aqui que nesta circunstância se fala a respeito do foco. Esse ponto F é o foco principal do espelho. Então veja, foco é um ponto. Distância focal é outra grandeza física. Cadê os matemáticos aqui para poder explicar melhor? Se você é da matemática, explica a diferença entre uma distância e um ponto. Né? Será que é admissível esse tipo de erro numa prova? Quer aprender física comigo para sua prova para o Enem? Então venha conhecer meu curso isolado de física, Física com Douglas. Nele você terá acesso ao conteúdo do Enem e dos principais vestibulares do Brasil, com teoria e exercícios. Todos estão resolvidos em vídeo. Todas as questões que já caíram no Enem, separadas por assunto, estão resolvidas para você em uma apostila feita sob medida para que você entenda aquilo que está estudando. Nada de decoreba. Curso de matemática básica para você pegar a base. Duas frentes, Física 1 e Física 2, para você não enjoar do conteúdo. E a nossa metodologia do protocolo DCS, didático, conceitual e significativo. Não é só para decorar e reproduzir, é para entender e arrebentar na prova. Venha fazer parte da tribo dos aprovados. Então é por essa razão que eu peço que você solicite a anulação desta questão, porque isso aqui é uma falta de respeito com você.
Ah, mas foi só uma bobagem, dava não tem dessa. Se você vai fazer uma prova, o teu professor vai tirar ponto de você se você esquecer uma unidade. O teu professor vai te tirar ponto se você errar um conceito, e isso aqui é conceito errado. Douglas, mas e se não tivesse escrito os focos, tivesse escrito as distâncias focais? Aí daria certo. Então, corrigindo o enunciado, agora eu resolvo a questão para você. Temos aqui uma lente convergente de distância focal f. Aqui está o ponto, que vai ser o foco desta lente, e ali o outro foco. Temos os dois focos e os dois antiprincipais. Quando nós colocamos o objeto no antiprincipal, que se encontra a uma distância que é o dobro da distância focal, nós observamos que a imagem é conjugada no outro antiprincipal. E, com isso, ela vai ser real, invertida e do mesmo tamanho. Então, para se ter uma imagem com as características que o enunciado falou, eu preciso colocar o meu objeto no antiprincipal da lente. Agora, o espelho, diz o problema, também deve conjugar uma imagem eh, real, invertida e do mesmo tamanho. Isso acontece quando nós colocamos o objeto no centro do espelho, no centro de curvatura do espelho. A imagem conjugada pelo primeiro sistema óptico, que era a lente, vai servir de objeto para o espelho. E isso vai dar uma imagem real, invertida e do mesmo tamanho se eu colocar aqui no centro de curvatura, que corresponde a 2 vezes a distância focal. Então, se a gente tem a distância focal do espelho sendo f', a gente vai ter, então, aqui para este problema, uma distância que é 2 vezes f'. Quando você quer saber a distância, então, total entre a lente e o espelho, vai ser 2f mais 2f', colocando o 2 em evidência, f mais f'. Contudo, isto aqui só seria resposta se não tivesse escrito focos ali, mas sim distâncias focais. Portanto, a alternativa correta, se houvesse essa correção, e não houve, seria a alternativa B de bola. Seria uma excelente questão para a segunda fase, porque esse nível de complexidade não faz sentido para os cursos que envolvem humanidades e afins. Então, fica aí algo para se pensar. Será que foi uma prova bem elaborada? Será que prova difícil e prova de física matematizada, com detalhes demasiados? Será que isso vale a pena? Será que isso classifica? Será que isso seleciona bem o estudante? Ou será que nós vamos perder grandes futuros profissionais? Porque, no fim das contas, quando a gente faz uma prova mal elaborada, a gente transforma tudo em loteria. E então, como é que estava a sua sorte nessa prova? Conta para mim.